Rede Mulher, tudo o que você quer. Oi, minha amiga, que bom estar começando mais uma semana inteirinha de saúde feminina aqui na sua Rede Mulher e Rede Família e também no site www.arcauniversal.com, né? Você sabe que no site Arca Universal os nossos programas ficam arquivados, por muitos e muitos dias. Você pode rever a qualquer momento, qualquer programa que você tenha perdido, né? Ou ver aquele que você gostou muito, quer rever alguma coisa, tudo bem, vai lá no site. Agora, no meu site, www.isabelcomvasconcelos.com.br, os nossos programas também ficam arquivados, mas só os últimos 5. E no meu site você pode conferir a programação de saúde feminina pra frente. Aí você não perde nenhum tema que é importante para você, né? Lá no item Saúde Feminina, no www.isabelvasconcelos.com.br, tem toda a programação do Saúde Feminina pra frente, com fotos dos doutores, temas, tudo bonitinho lá para você, tá bom? Ok, hoje nós vamos começar a semana falando de um tema absolutamente democrático. Acontece com todo mundo, se nunca aconteceu com você, um dia vai acontecer, sim, você não tenha dúvida. E o que será que é isso, né? O que é a dor nas costas? Por que ela acontece, né? E por que ela é tão democrática, né? Atinge pessoas de todas as classes sociais, todo mundo. Então, vamos saber o que acontece que a gente tem tanta dor nas costas em algum momento das nossas vidas, né? Será que tem prevenção também? Bom, mas antes de apresentar os nossos doutores convidados e estudantes de hoje para você, o que eu quero ver? Um indicador de saúde, né, Dedinho? Medicamentos genéricos podem nem sempre ser iguais. Quando comprar, exija a qualidade de um fabricante responsável e tradicional. Prefira genéricos Novartis, mais que acessíveis, confiáveis. Para conversar com você sobre a dor nas costas, estou recebendo hoje com muita alegria e muita saudade, né? Porque fazia tempo que ele não vinha aqui, Dr. José Quinópolis, que é médico reumatologista e autor desse best-seller aqui. Esse aqui, já está na 29ª edição. Viva bem com a coluna que você tem, né? Isso é um best-seller mesmo, né, Quinópolis? Quantos exemplares, você sabe? 160 mil. 160 mil. Paulo Coelho pode começar a ficar com inveja, tá certo? 160 mil exemplares não é fácil, né? E mais uma vez também com muita alegria, Dr. Benjamin Apter, médico do esporte, especialista em medicina esportiva, professor de pós-graduação de Fisiologia do Exercício do Centro de Estudos em Ciências da Atividade Física da Faculdade de Medicina da USP. E também, né, participante aqui dessa Biactive Saúde e Esporte, que é uma academia maravilhosa, cujo aluno mais velho tem 104 anos. É isso mesmo que você ouviu. 104 anos, né, doutor? É isso aí. É prazer incrível, também estar aqui, né, com você novamente. Obrigada, doutor. E hoje estou recebendo também os estudantes de odontologia, Guilherme Piazza e Viviane Martim. Muito obrigada pela presença. Bom, doutor Quinópolis, o que acontece que todo mundo tem dor nas costas, hein? Será que não dá para viver sem ela, sem passar por ela algum dia na vida? Dá, se você começar a andar de 4. Ah, bom. Aí para de doer. O problema da coluna, Isabel, é que eu trouxe aqui uma coluna para se dar uma ideia por que tanta gente sofre da coluna. Estatisticamente se sabe que de 80% a 90% das pessoas têm ou vão ter dor nas costas. Antigamente você dizia que era 80%, mas a população está envelhecendo, então está aumentando as pessoas com dor nas costas. Por quê? Na hora que o animal anda de 4, não existe nada pressionando uma estrutura que fica entre duas vértebras, tá vendo? Olha,
uma vértebra, outra vértebra e tem o disco no meio. Na hora que você fica de pé e você fica apoiado sobre 2 pés, existe um eixo de pressão muito grande sobre a estrutura da coluna. Isso faz com que a vértebra, as 2 vértebras amassem o disco. E na hora que amassa o disco, aperta um furo onde passa o nervo. Se essa pessoa, além de amassar o disco, ela também torce, se além de amassar o disco, ela também fica com o músculo preso, o músculo tenso, o músculo duro, fica preocupada com o horário da televisão, como vai sair, como não vai sair o programa, tem que escrever livro. Porque a Isabel está dando uma de modesta, mas ela também está lançando o livro dela. Olha aqui, deixa eu fazer um marketing. Ela não precisa, mas olha aí, ela está lançando agora o livro dela, O Sexo Sem Vergonha. Então, continuando. Se você mede uma pessoa quando ela vai dormir e quando ela acorda, você vê que existe, conforme o peso e a altura da pessoa, uma diferença de quase 1 centímetro. É mesmo, doutor? Que 1 coisa. centímetro. O doutor Benjamin não, porque ele não, apesar de ele fazer a ciência do esporte, ele não é um atleta musculoso. Mas, é o Marcelo, né? Guilherme. O Guilherme, que é mais vigoroso nessa, ele provavelmente deve ter uma diferença de meio a 1 centímetro. A Eliane? A Viviane, menos, por causa que isso é proporcional ao peso do corpo e à altura da pessoa. Então, cada um dos discos perde 0,1 milímetro. Somando 32 discos, acaba dando esse centímetro. Pois é. Uma pessoa fica deitada, que corresponde ao animal de 4, isso embebe outra vez e ele volta de manhã até a altura dele. Por isso que dizem para as pessoas que têm hérnia de disco ficar deitada em repouso, é por isso? Isso, dá menos pressão. Olha... E o que acontece? Quando você diminui a altura do disco, você diminui a altura desse furo. Esse furo é por onde passam os nervos da coluna que vão doer. O principal nervo da coluna, ele sai da parte de trás e desce toda a perna. É o nervo ciático. Esse nervo é o maior do corpo. E ele está localizado num lugar onde a coluna tem muita mobilidade. Se você quer ver a mobilidade da coluna na região lombar, veja uma bailarina da dança do ventre. Você já viu, pelo menos na televisão. Claro. Então, aquilo tudo que ela faz é uma mobilidade porque ela conseguiu controlar a musculatura dessa região, que é uma musculatura relativamente pobre, e ela desenvolveu. O outro lugar que mais dói é o pescoço. Por quê? Porque nós temos a mobilidade do pescoço. A gente consegue fazer movimentos que a gente não consegue fazer com outra parte da coluna, porque tem as costelas. Então, quando você roda, você tem que rodar a caixa torácica todinha em conjunto, não dá para rodar só metade. Aqui você também roda tudo e aqui você roda tudo. Por isso que o lugar que mais dói é coluna cervical e coluna lombar. Então, o lugar que mais dói é relativamente entre a coluna lombar e cervical é a lombar. Por quê? Porque a coluna lombar se machuca na atividade do laborativo, ou seja, no trabalho que a gente tem, no tipo de trabalho, tanto na fábrica, tanto médico como dentista e como qualquer outro profissional, onde ele machuca mais é na região lombar. Os dentistas, nós temos 2 futuros dentistas, machucam mais a coluna cervical. Por quê? Porque eles trabalham numa cavidade pequena, sem luz. O principal problema deles é que eles, para enxergar, eles precisam acomodar vários tipos de instrumento para ver atrás do dente, para ver no fundo, embaixo, em cima, e eles têm que manobrar tanto a coluna cervical que costumam machucar. Então, eles têm formigamento, adormecimento, perda de força. O dentista chega uma certa hora que ele precisa parar de trabalhar, Isabel. Nossa, doutor, que horror. Parar de trabalhar. Agora... Quem são os dentistas que ficam mais com esse problema para eles não ficarem assustados? São
dentistas que tiveram uma atividade esportiva exagerada, jogadores de vôlei, jogadores de basquete, futebolistas que cabecearam muito. Eles têm um desgaste desse disco mais acentuado. E com isso, na hora que eles trabalham nessas posições... Assim, então, aparece a dor. Agora, eu pensei, eu ia até perguntar para o doutor Benjamin se o esporte não é uma maneira de prevenir, mas eu já vi aqui pelo doutor Quinópolis falando dos dentistas que o esporte também pode gastar as articulações. É o overuse. É assim, doutor? Veja bem, voltando aí na história, né, do ser humano, quando ele andava de 4, nós temos que lembrar que o homem ele começou a ficar em pé aos poucos. E mesmo naquela época, ele era muito ativo, porque ele dependia da caça, ele dependia da mobilidade. O meio de locomoção dele era as próprias pernas e os braços. A partir do momento em que houve a evolução e nós chegamos onde nós estamos hoje, também o sedentarismo tomou conta da população. Então, as pessoas hoje deixam de praticar atividade física porque ela pega um carro, desce da casa dela no elevador, o carro está próximo ao elevador, quanto mais próximo ela parar, mais ela fica feliz, porque ela vai andar menos para chegar no carro. Entra no carro e tem todos aqueles dispositivos eletrônicos, não precisa fazer força nem para abrir o vidro mais. Chega no trabalho, para perto de onde ele tem que trabalhar e trabalha o dia inteiro sentado. Então, o sedentarismo hoje, ele é um grande fator de doenças, desenvolvimento de doenças crônicas principalmente, e dentre elas, o assunto de hoje que é a lombalgia. Nós temos que lembrar, como mostrou aqui o doutor José, essa coluna, ela tem uma estrutura muito complexa. Além desses discos intervertebrais, ela tem nervos, ela tem ligamentos que não mostra aí, porque uma vez que se resseca a peça, não está mostrado os ligamentos que sustentam esses ossos. E tem uma estrutura muito importante que são os músculos. Se a gente for... Posso só pegar um pouquinho? Muito obrigado. Não morde. Não. Então, aqui nessa peça, ela está ressecada, então aqui não mostra os ligamentos que ficam no ser vivo. E também não está mostrando a musculatura. A musculatura e os ligamentos são imprescindíveis para manter essa estrutura de uma forma correta, inclusive até para manter seus espaços intervertebrais na posição correta. E as curvas. E as curvas. A coluna tem curvas e essas curvas são mantidas pela musculatura e pelos ligamentos. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com uma coluna com uma torre, imagine que isso fosse uma torre que não tivesse uma estrutura tão complexa quanto essa. Ela não pararia aqui na mesa sozinho, mas se ela tivesse tirantes de aço segurando essa torre, coisa que a gente vê aí afora, essa coluna estaria sustentada. Analogamente, o músculo funciona como esses tirantes de aço. Então, com a musculatura que tem o seu tônus normal, a sua rigidez normal, uma musculatura correta, a coluna também assume uma posição ideal, uma posição correta e evita essas dores que podem ser causadas por uma mobilidade anormal desses corpos vertebrais que podem, por sua vez, diminuir espaço, pinçar o nervo, além de outros problemas crônicos que podem levar à dor da coluna lombar. Agora, falando em esporte, quando a gente pensa em esporte profissional, e existe aquela frase, esporte é saúde, quando a gente está na fase profissional, nem sempre esporte é saúde. Porque o atleta depende daquele esporte para sobreviver. Então, ele acaba sobrecarregando o seu próprio organismo, porque ele precisa ter uma melhor performance e ele está sujeito também às diretrizes do clube ao qual ele está. Então, muitas vezes, ele pode jogar até mal com dor, o atleta convive com muita dor e que pode, sim, levar a lesões. Agora, nós precisamos deixar a mensagem que o exercício físico sistematizado, programado, de preferência sob supervisão médica, ele é salutar e ele evita o desenvolvimento de dores na coluna. Porque vai acolchoar tudo direitinho aqui em volta, né? Com os músculos bem tonificadinhos, legais aqui. Bem legal isso. Bom, a gente tem que ir, antes que o Fábio tenha um ataque ali, que já tá me mandando embora há um tempão, mas a gente volta, a gente vai, daquele intervalinho. Volta já aqui pela Rede Mulher e Rede Família. Até já. Assista hoje.
Começando mais uma semana aqui na Ateliê e uma semana cheia de novidades, hein? Olha só, Ana Maria Guimarães vem aí para ensinar uma pintura gestual em EVA. Olha só que legal, um jogo americano. Novidade, hein? Essa semana sabe quem vem também? Luz Ângela, confirmadíssimo, hein? Sabe aonde? Aqui no Ateliê na TV. E ainda fomos lá no MOP mostrar que na terceira idade o artesanato faz sucesso. É na primeira, segunda, terceira idade, todo mundo. Porque o gostoso é fazer. Atenção, as Casas Bahia acabam de fechar a melhor negociação do varejo. Compraram mais de 33 mil cômodas para você aproveitar só nesta terça-feira. Assim você paga uma prestação ainda menor, num prazo maior, em 2 anos sem juros. Olha só, cômoda Itapema por apenas R$10 mensais sem juros e com 2 anos para pagar. Vou repetir, só R$10 mensais sem juros e com 2 anos para pagar. Terça é dia de trocar sua cômoda. É urgente, é sem juros, é nas Casas Bahia. O verdadeiro sabor da original moqueca capixaba pode ser encontrado em São Paulo, no restaurante Badejo. Aqui você encontra todos os pratos tradicionais do Espírito Santo, sempre preparados com ingredientes frescos e selecionados, vindos diretamente de Ilhéus. Venha apreciar os peixes e frutos do mar do restaurante Badejo. Restaurante Badejo, dos mares o melhor, São Paulo e Belo Horizonte. Neste domingo, as pessoas mais interessantes, os lugares mais requintados e muito bom gosto. Ícones, a sua melhor companhia para as noites de domingo. Entrevistas com muito estilo e descontração sobre tudo o que você sempre quis saber. Tudo isso e muito mais você encontra no Ícones, com Fernando Lorenzetti e Bia Barros, aqui na Rede Mulher. Tudo o que você quer. Vem aí, a segunda etapa do circuito Viva com Vida de corrida e caminhada. Dia 8 de maio. Participe! À frente da minha empresa, eu descobri um importante segredo para o sucesso de meus negócios. A qualidade de vida dos meus funcionários aumenta a produtividade. Por isso, eu entreguei a saúde da minha empresa para a Life Empresarial Saúde, que possui uma ampla rede de hospitais e clínicas com uma cobertura total para a minha equipe. Hoje trabalhamos tranquilos, pois nossa saúde está garantida. Cuide você também da saúde da sua empresa. Tem a Life Empresarial Saúde. Qualidade e vida para a sua empresa. A seguir, fique bem informado nos acontecimentos do Brasil e do mundo. As principais notícias do dia em um jornal de opinião. Uma equipe de jornalistas ligados em todos os acontecimentos. Adriana de Castro conduz um jornal inteligente e dinâmico, com matérias voltadas ao público feminino. Jornal da Rede Mulher, conteúdo e informação. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Oi, minha amiga. Dor nas costas é o tema de hoje aqui no Saúde Feminina. E a gente já falou bastante aqui sobre as causas na dor nas costas, né? Porque sabe que a nossa coluna é uma coisa bem complexa mesmo. Mas antes de voltar a essa conversa interessante com os nossos doutores convidados, eu quero lembrar você que hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. E em 11 de abril de 1865, nasceu a Mary White Ovington. Ela nasceu no Brooklyn e numa família religiosa que tradicionalmente estava envolvida na luta contra a escravatura e pelos direitos da mulher. No começo do século XX, a Mary se destacou por seu trabalho em prol dos direitos humanos, defendendo as minorias sociais, como as mulheres e os negros, e representou seu país em congressos humanitários internacionais. Ela escreveu inúmeros livros que foram publicados entre 1911 e 1947, todos em defesa dos direitos das mulheres e dos negros. Mary White Ovington morreu em 1951, depois de longos 38 anos de dedicação à Associação Nacional Americana em defesa do povo afro-americano. Bom, e hoje é dia 11 de abril, você sabe que dia é hoje? É o dia do lançamento do meu livro. Eu falei tanto aqui para você, chegou o dia, tá aqui o meu livro, meu 4º livro publicado, é O Sexo Sem Vergonha, pela editora Soler.
Está em todas as livrarias no Brasil inteirinho para você. E você pode ir lá hoje à noite na livraria FENAC da Avenida Paulista, que fica ali bem em frente ao Objetivo, né, a TV Gazeta. A partir das 19 horas eu estarei lá autografando para você O Sexo Sem Vergonha. E estará comigo também, como sempre, em todas as comemorações do Saúde Feminina, os vinhos da Salton. Se você for lá ganhar um autógrafo, você vai também saborear um brute da Salton, que é uma coisa muito boa, viu? E reconhecida a qualidade dele internacionalmente, inclusive. Antigamente, né, doutor, se torcia o nariz para vinho nacional, nem pensar. Hoje é o contrário, né? É verdade, é verdade. Hoje você pensa que você está até na França tomando vinho nacional, de tão bom que é. Não é isso, Quinópolis? Então tá bom. Estou com muita alegria aqui com o doutor José Quinópolis, doutor Benjamin Apter e com os estudantes Guilherme Piazza e Viviane Martim. Doutor José Quinópolis é reumatologista, o doutor Benjamin é médico do esporte e os nossos estudantes são da Unisa, do curso de odontologia. Bom, e aí? Quando nós fomos para o intervalo, a gente estava começando a falar na prevenção e o doutor Benjamin explicou que os músculos, né, precisam estar fortes ali para acolchoar bem as nossas colunas, não é isso? Exatamente. Como a gente também estava conversando, né, a dor lombar, a dor na coluna é muito comum, muito frequente. As pessoas tendem a desenvolver aí um episódio ao longo de sua vida de até 90% de probabilidade, sendo que mais de 50% vai passar na primeira semana, os outros 90% vai persistir por mais 8 semanas ou 2 meses e 10% vão requerer um tratamento específico. Agora, o melhor de tudo é não passar por esse episódio de dor, porque incomoda, tira as pessoas do trabalho, é uma grande causa de afastamento do trabalho, essas dores, porque elas podem vir acompanhadas não só de uma dor localizada, como uma dor irradiada, uma dor que vai para as nádegas ou para as pernas, para os membros inferiores, e acaba trazendo um transtorno muito grande. A boa notícia é que as pessoas que praticam exercícios físicos têm menos probabilidade de desenvolver esse tipo de problema, porque ele mantém não só a musculatura mais tonificada, mas também mantém as estruturas da coluna com os discos intervertebrais até mais hidratados. Então, ele acaba tendo menos risco de desenvolver algum tipo de lesão na coluna. Dentre as atividades físicas hoje, que a medicina moderna hoje, a medicina baseada em evidência, mais tem recomendado, são os exercícios resistidos, ou, como o pessoal costuma conhecer o nome, é de musculação. Agora, o importante é deixar também claro que nós, médicos, não recomendamos que uma pessoa simplesmente se inscreva numa academia de ginástica ou saia em casa levantando peso para fazer a musculação. Na realidade, essa musculação ela deve ser primeiramente avaliada por um médico para poder fazer todo o perfil de cada cliente, saber que tipo de musculação específica ele pode ser feito, passar por uma avaliação com uma fisioterapeuta e a partir daí ter um treinamento com uma pessoa do lado dele para poder acompanhar os exercícios e de preferência em equipamentos também diferentes das academias convencionais. Esse trabalho a gente vem desenvolvendo com muito sucesso já há 10 anos na Universidade de São Paulo, dentro do departamento de geriatria, que é voltado para pesquisas, e agora nós estamos trabalhando, oferecendo uma ferramenta aos médicos, que já conversei com o Dr. José, inclusive, a respeito disso, a boa notícia, é que onde nós damos o suporte para as pessoas que têm problemas de doença, problemas de saúde, que tem hoje uma academia de médicos, com acompanhamento médico para que a pessoa vá numa academia e não volte ao médico pior do que ela estava, que muitas vezes acontece isso. Então a gente tem todo um acompanhamento para devolver ao médico a pessoa num estado de saúde melhor em relação ao problema que foi encaminhado a ele, para que ele possa então dar seguimento ao seu tratamento. Ótimo, maravilhoso, né, doutor? Agora, doutor Quinópolis, mas dá pra gente fazer pequenas coisas no dia a dia para prevenir essa dor nas costas, não dá? Dá. A ideia é que nós levantamos essa possibilidade de fazer pequenas coisas, que as academias foi um fenômeno que começou em 1990, não existiam academias, e nós trouxemos da Suécia aquilo que se chama escola de postura ou back school. Ou seja,
o paciente tem que ser ensinado como se ele fosse a uma escola, com diapositivos mostrando. E 3 posições são fundamentais. Primeiro, como sentar. É fundamental aprender como sentar, como tem que ser a cadeira. Essa cadeira aqui, nós todos estamos sentados aqui, não é a adequada se nós formos trabalhar com ela o dia inteiro. Tem que ter um furo atrás para encaixar a nádega, para poder ser adequada para manter a curvatura da lombar. Segundo, nós temos que evitar de levantar peso. É por isso que não pode se fazer exercício de musculação em casa, comprando um pezinho e ficando fazendo. Porque como levantar o peso do chão, que a pessoa arqueia todo o seu corpo para levantar, ela está danificando o disco, que é um disco que, como nós já vimos, que com o passar dos anos ele perde água, ele se desidrata, ele fica mais murcho, ele fica menor e ele tem menos condições de combater a estrutura dolorida, que é o aperto do nervo. Então, como levantar peso? Ele tem que levantar, baixar o joelho, encostar o peso na barriga e levantar o peso dessa forma. Isso precisa treinar. Se ele não tiver musculatura, ele não consegue fazer. Terceira coisa, ele não pode levantar o peso na cabeça, acima da cabeça, com as mãos esticadas. Ele tem que usar um banquinho. Isso só pode ser feito com a dona de casa fazendo isso, exercitando isso nas atividades. Não vou mostrar aqui porque fica mais difícil de mostrar. Mas o outro grande problema é não torcer a coluna. E como a gente torce a coluna? Onde mais a gente torce a coluna é quando a gente dorme. Na hora de dormir, nós temos que ter um travesseiro que ocupe a distância entre o ombro e a cabeça, fazendo com que a pessoa não durma ou com a cabeça muito baixa ou com a cabeça torcida. Por isso, essa relação faz com que a gente tenha a necessidade de combinar o colchão, combinar o travesseiro e a postura, ou seja, o jeito que a gente vai dormir. Se a gente conseguir fazer essas 3 coisas, nós estamos evitando uma porção de agressões à coluna. Ok, eu quero que o Guilherme e a Viviane, então, façam as suas perguntas aos nossos doutores. Tá, doutor José, com relação à postura que o dentista deve ter de trabalho, tendo em vista o lugar dele, a cadeira, que é o mocho, que não tem encosto, como que o dentista deve, então, proceder no atendimento com relação à posição, à postura? Muito bem. Durante muitos anos eu dei aula na faculdade de odontologia, na época em que se fazia um congresso chamava CUBO, que era o Congresso Universitário de Estudantes de Odontologia, na parte de ergonomia que vocês têm durante o curso. A dificuldade do dentista acomodar a sua coluna para fazer o tratamento dentário é muito difícil, porque o dentista parte da teoria de que ele tem que facilitar tudo para o paciente. E quando ele facilita tudo para o paciente, ele leva a sua coluna à breca. O odontologista, que já sabe que tem problemas de coluna, ele tem que começar a pensar um pouco nele. Primeiro, ele tem que começar a trabalhar com o paciente deitado e ele tem que trabalhar atrás. O mocho, como você disse, não tem encosto. Ele tem que arrumar um mocho com encosto. Segundo, ele tem que melhorar a estrutura da iluminação da cavidade bucal. Como se faz isso, vocês sabem melhor do que eu. Tem que melhorar o foco de luz, tem luz que se põe na testa, enfim, tem que acomodar. É como uma pessoa que tem uma deficiência mental, ela tem que estudar o jeito de comandar, como usar um sapato e como usar uma bengala. Muito bem. Guilherme? Doutor José, eu queria saber se o dentista já tem um problema na coluna, qual o melhor tratamento para curar ou pelo menos amenizar? Muito bom. O dentista tem que fazer hora de 50 minutos. Tem que fazer como o psiquiatra. O psiquiatra faz a hora de 50 minutos, porque ele tem que ter 10 minutos para se recompor. O dentista não faz isso. Ele dá mal, ele está sempre atrasado. Então, ele fazendo esse descanso de 10 minutos entre os seus pacientes, ele pode fazer uma coisa muito importante que se chama alongamento. Ele precisa comprar uma barra, pôr no seu consultório e ele tem que se esticar.
quando ele se estica e ele só faz o levantamento nas mãos, ele não está esticando o pescoço. Ele tem que pôr a barra na altura do mento para ver se ele estica um pouco o pescoço. Então, tudo aquilo que ele apertou no tratamento daquele paciente, ele consegue parcialmente recuperar. Obrigada, doutor José Quinópolis. Obrigada, doutor Benjamin After. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Viviane. Um beijo para você e a gente fala aqui amanhã sobre evitar o cigarro. E você não pode perder. Fique com a Adriana de Castro, Jornal da Mulher. Rede Mulher, tudo o que você quer.